Todos bem-vindos a mais essa videoaula. Nós estamos aí no curso na aula 3, né? A aula passada a gente fez um pouquinho de JavaScript, hoje nós vamos continuar um pouco, né, entendendo mais da base do JavaScript, porque sem essa base não adianta a gente querer mexer com frameworks de JavaScript, né? Então a gente tem que ter uma noçãozinha, então nós estamos fazendo essa revisão aí, tá? Então, nas aulas anteriores nós fizemos o quê? Um pouquinho de manipulação no DOM. Ou seja, aquela árvore de elementos do JavaScript, e nós fizemos a inclusão dinamicamente de elementos no DOM, nós excluímos da árvore de elementos alguns elementos como caixa de entrada, labels, etc. Então, para hoje, eu gostaria de começar essa aula com um desafio, baseado no que nós já fizemos. Tá? Então, o que nós temos aqui? Nós já fizemos a caixinha de seleção, perdão, a caixinha de seleção não, nós fizemos aqui uma caixa de entrada, certo? Onde você poderia colocar um dado qualquer aqui dentro dele. E um botãozinho menos aqui, né? Um botãozinho para remover essa caixa de entrada. E tem até um labelzinho na frente. Assim que nós fizemos. Então, a cada vez que você clica no botãozinho mais, né, ele vai incluindo um item dinamicamente. Nós fizemos isso aqui. Tem um label, uma caixinha de entrada e um botãozinho menos. Fizemos isso aqui, ó. Então, toda vez que você quiser adicionar um novo item, ele vai fazendo isso aqui. Nós fizemos na mão. Então, eu gostaria de gerar agora, de colocar um botãozinho aqui, ó, simulando como se nós fôssemos salvar esses dados. Uma vez que nós incluímos vários elementos na tela, e o usuário vai poder preencher esses campos. Ele vai poder preencher todos esses campos e nós queremos salvar. Na hora de salvar, nós queremos ler todos os campos que estão na tela. Todos os campos que estão na tela. Aqui em cima nós temos o nome, né? Isso. Aqui em cima nós temos o nome. O botão mais, depois o botão OK. E o botão mais. Isso. E aqui nós temos aqui um botãozinho mais e aqui um botãozinho OK, né? Esse botãozinho OK a gente tira ele daqui, tá? E transforma ele nesse salvar aqui, no finalzinho. Na verdade poderia ser até o mesmo aqui, não tem problema o local onde ele vai aparecer, né? Não tem problema. Tá? Para facilitar, vamos tirar esse salvar aqui, deixa o OK que está aqui, vamos fazer ele virar salvar mesmo. Tá? Só para a gente não perder muito tempo agora nisso. Deixa o salvar ali mesmo. Então, a ideia do mais é inserir mais elementos, e o botãozinho salvar, ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que ler os dados que estão aqui dentro, os contatos que o usuário inseriu, o primeiro contato, o segundo contato, o terceiro contato, certo? E nós vamos imprimir isso daqui numa mensagem de alerta. Tá? Então nós temos um comando window.alert do JavaScript, window.alert, que ele imprime, ele traz uma janelinha com o botão OK para você. Essa é uma primeira opção. Tá? Ou se você não quiser utilizar o alert, você pode utilizar também alguma forma de colocar uma div aqui embaixo, certo? Uma div, vamos um pouco aqui, ó, div leitura, só onde nós vamos div display. Vamos colocar aqui, ó. Pode ser assim. Nós já temos uma div chamada display ou não? Já, né? Vou dar um nome diferente aqui, ó. Div resultado. Div resultado. Pode ser assim. Quando você clicar no salvar, você vai pegar o nome do cara que está aqui e vai jogar aqui. João. Você vai pegar o primeiro contato dele e vai colocar aqui. Vai pegar o segundo contato dele e vai colocar aqui. Tá? Então você escolhe, ou você vai imprimir dentro de uma div, ou você vai imprimir dentro de uma mensagem de alerta, tá? Do JavaScript. Então nós vamos começar com esse desafio, pegando aquele mesmo exercício e tentando fazer a leitura desses dados e colocando aqui. Como você faria para fazer isso? Tá joia? Então, quem está assistindo, congela, pausa o vídeo aí e tenta fazer, tá bom? Olha só, agora que você já fez o desafio, né, eu vou dar uma dica para vocês de um site bem legal, onde a gente pode estar consultando aí alguns exemplos de JavaScript. Tem bastante site na internet, né? Tem um que eu gosto bastante, que eu vou compartilhar com vocês aqui, ó, que é o W3 School. Então, muitos desenvolvedores utilizam esse site. Tá? Então, ele tem aqui a parte de JavaScript dentro dele e tem bastante referências legais que a gente pode estar utilizando. Então, toda vez que você se deparar com uma situação que, cara, eu precisava de um comando que fizesse tal coisa, vem aqui no W3 School, que ele tem uma guia de referência e pequenos tutoriais que vão nos ajudar nessa tarefa. Tá? É muito utilizado esse site aqui. Tá? Então, por exemplo, eu vim aqui na parte de JavaScript,
quando você entra no site, né, tem aqui a parte de JavaScript, você pode clicar aqui nele. Né? Aí tem vários exemplozinhos aqui bacana, você pode estar pesquisando e visualizando. Tá? E aqui nós temos uma parte do DOM, ó, tá vendo? Então, ou seja, tem muita coisa para a gente estudar no JavaScript, muita coisa mesmo. Tá? Então não vai dar tempo de a gente estudar tudo isso aqui. Vamos só estudar os elementos mais essenciais para que a gente possa ter um mínimo para entrar nos frameworks. Tá? Por exemplo, aqui no DOM, por exemplo, DOM Document, tá vendo? Que nós estamos fazendo isso agora, nós estamos mexendo no DOM, né? DOM Document. Então, se você vier aqui, você vai visualizar aquelas tags que eu passei para você. Por exemplo, document.getElementById, para localizar um elemento por ID. Tem também o byTag, tem byClassName. Tá? Então, assim, tem vários elementos aqui. Então, por exemplo, o que nós queremos agora é fazer o quê? Nós queremos imprimir os dados que estão dentro dos inputs, certo? Então, será que tem algum cara aqui dentro que eu possa utilizar para ler os meus inputs? Nós podemos utilizar alguém daqui? Então, por exemplo, nós temos aqui uma lista, Finding HTML, objetos HTML. Então, olha só, nós temos aqui um objeto importante chamado Document, que é o que nós estudamos, né? E temos várias propriedades aqui, bacana dele. Tem um carinha aqui que nos interessa bastante para poder fazer a leitura desses inputs, que é esse Document.Forms, ó. Tá vendo? Esse Document.Forms, ele retorna todos os elementos de um form. Tá? Então, quais são os elementos de um form? Tudo que estiver entre form/form, ele retorna para nós. Ou seja, em especial os nossos inputs. Os nossos inputs, na verdade. Tá? Essa que é a ideia do elementos.form. Então, como que utiliza, por exemplo, o Documents.Forms? Como que utiliza ele? Será que tem algum exemplo? Nós podemos utilizar aqui e visualizar. Mas olha, ele já falou para a gente, ó, Document.Forms. Ele já deu uma dica. Retorna todos os elementos. Tá, vamos supor que a gente nem tem exemplo aqui na internet, a gente não sabe ainda. Mas como ele falou que retorna todos os elementos, normalmente é mais do que um, né? 1, 2, 3, 4. Então, ou seja, como que você imagina que ele retorna isso? Em forma de quê? Em forma de string, em forma de número, em forma de vetor, em forma de... Como vocês acham que ele retorna? Em vetor, né? Então, tudo indica que é um array, né? Tudo indica que é um array, por causa que ele falou, retorna todos os elementos. Então, elemento 0, elemento 1, elemento 2, elemento 3, então tudo indica isso. Vamos fazer um teste. Então, a primeira coisa que nós podemos fazer é utilizar esse documento.forms para ver se ele realmente traz o que a gente precisa. O primeiro teste seria esse. Então, a gente vem aqui no JavaScript, tá aqui, ó, a aula passada. Tá, então eu abri aqui o nosso problema, né? Nós fizemos aqui a revisão, né? Isso aqui é a nossa telinha. Aqui está o nosso arquivo revisão. Então nós temos aqui a nossa revisão JS HTML e o revisão JS, né? Está separadinho aqui. Tá? Então nós queremos fazer o quê? Nós queremos ler todos os dados que estão ali, né, e imprimir dentro da outra div. Então vamos criar uma outra função só para isso. Tá? Por exemplo, vamos criar uma função aqui, ó, function imprimir dados. Vou fazer isso aí, imprimir dados. Certo? Ele vai ler os dados e vai imprimir numa outra div, por exemplo. Tá? Então, o que ela precisa fazer? Ela precisa ter acesso a todo aquele formulário. Tá? Então, a primeira coisa é fazer o seguinte, como que eu faço para chegar naquele formulário? Como que eu faço para chegar naquele formulário? Então, nós colocamos aqui, ó, document.forms. Document.forms, perceba que ele me traz o que? Um vetor de forms. Quantos forms que eu tenho ali dentro da minha página? Nenhum? Deixa eu ver se nós temos algum aqui. Ó. Não temos nenhum formulário. Então, ou seja, document.forms seria um vetor de forms. Então, mas como eu não tenho formulário, então eu poderia inserir no formulário. Ou então é o seguinte, eu não vou inserir no formulário. Eu gostaria de acessar esse campo pelo nome dele. Por exemplo, uma outra forma de você pensar seria isso aqui. Ó. Por exemplo, ó, uma seria por form, tá? Que é o exemplo que eu mostrei para vocês, e a outra seria assim, ó, que nem, por exemplo, eu tenho aqui, ó, essa aqui é a minha div linha, certo? Ele não tem aqui o input, ó, cadê o input? Que nós colocamos, input contato, ó, tá vendo? Qual que é o nome que nós demos para esse input contato? Qual que é o nome dele? Se a gente tivesse uma forma de fazer com que esse input aqui, ó, vamos supor que ele chamasse assim, ó, contato, nome desse input. Vou fazer assim, ó. O primeiro input ele vai chamar contato. O segundo input, ele vai chamar também contato. Por exemplo, o terceiro input também vai chamar contato. Se eu colocar um name
para cada um desses contatos, um name para cada um deles, cada um desses push, name contato, name contato, name contato, name contato, como que o JavaScript vai entender isso na hora de associar? Se eu falar, eu quero pegar o contato. Então, automaticamente, esse carinha aqui já vira para mim um vetor de contato, um array de contato. Então, quer dizer que esse carinha aqui para mim ó, já é um array. Ó. Então, já existe o contato na posição 0, já existe o contato na posição 1 e já existe na posição 2. Isso aqui você vai acessar o carinha pelo nome dele, sem ser a utilização do mecanismo do for. Tá? Por exemplo, vamos lá. Vamos colocar aqui. Se eu fizer aqui, colocar assim, ó, var contato, por exemplo. Ó. Contato. E aqui eu quero pegar todos os meus elementos que se chamam contato. Como que seria? Primeira coisa, eu nem tenho o nome dele chamado contato. Eu coloquei aqui, ó, input contato, né? Mas eu nem tenho ele, eu nem configurei um atributo para ele chamado contato. O chamado nome, perdão. Por exemplo, input contato, né? Ponto set atributo igual a nome. Eu venho aqui e falo assim, o nome desse cara aqui vai se chamar, por exemplo, txt de texto, né? Txt contato, por exemplo. É um campo de entrada de contato. Primeira coisa é isso aqui. Isso aqui dá certo? Bom, vamos testar. Vamos abrir isso aqui no browser. Abrimos aqui no browser. Só que em momento algum nós chamamos aquela função imprimir dados, né? Então vamos chamar aquela função imprimir dados, essa função imprimir dados aqui, ó, só para a gente ter uma visualização nesse momento, como que vai estar na memória, eu quero testar na memória, como que vai estar cada elemento que eu estou inserindo com o nome de contato, de txt contato. Então vamos prestar atenção. Esse novo contato ele já está funcionando, certo? Você clica no maisinho e já funciona. Eu vou só pôr um debug nele, vou só pôr um comentário aqui para não estragar o código. Eu só vou colocar aqui o seguinte, uma depuraçãozinha nele. Vou inspecionar o elemento aqui. Tá aqui. Olha lá, source. Já temos aqui o F5, tá? O JS. Só vamos chegar aqui, olha só. Vamos parar bem aqui assim o breakpoint. Ó. Cliquei no mais, ó. Olha o que ele fez. Ele criou o input contato, certo? Qual que é o name dele que ele criou? Olha lá, ele vai lá embaixo. name. Cadê o input? Por enquanto, ó, tá errado porque eu coloquei nome, tá vendo? É name, então tá errado. Então deixa eu arrumar isso aqui. Olha lá, eu venho aqui e coloco assim, ó. Name. O atributo name tem que ser txt contato. Tá? Então vamos só testar isso aqui. Olha o que eu fiz. Olha só, então tem aqui input contato, name. Cadê o name dele? Name. Name, txt contato. Beleza. Aí eu vou aqui e vou acrescentar outro. Qual que vai ser o name desse outro? Olha só. O outro input, ó. Qual que vai ser o name dele? Olha só. txt contato. E assim vai. Cada um que eu vou inserindo, o name vai ser txt contato. Mas e se eu fizer o seguinte? Bom, eu vou tentar pegar esse elemento, txt contato, que eu acabei de inserir, eu quero acessar ele. Só que são vários. Né? Então, onde que eles estão? Como que eu faço para acessar eles? Eu poderia pegar por ID? Pegar elemento por ID? Eu poderia tentar pegar por ID, só que esse carinha teria que ter um ID, esse outro carinha teria que ter um outro ID. Cada um teria que ter um ID. Eu poderia pegar por vetor, como eu falei ali, um array de contatos? Poderia. Só que como que eu vou acessar esses carinhas aqui? Então, por exemplo, será que eu poderia chegar aqui, ó, na hora de acessar ele, eu poderia fazer assim, bom, tem algum form aqui? Não tem nenhum form, né? Será que se eu jogar aqui na memória, por exemplo, vou jogar aqui no meu watch aqui, nesse momento, será que se eu colocar contato, txt contato, o que vai sair? Txt contato. Se eu colocar aqui, vai sair alguma coisa? Quer ver? Mandei adicionar. O que tem aqui? Txt contato. Olha só, tem alguma coisa na memória chamada txt contato? Não, perceba que ele não existe esse vetor ainda. Você fala, então, mas como que eu vou acessar então esse cara? Como que eu vou acessar? Tá? Por exemplo, se você vier aqui e falar assim, bom, vou colocar um form para todo mundo. Ó, div campus. Ó. Ah, tá. Se eu acessar minha div campus, por exemplo, dá para acessar todos os contatos? Daria, é uma forma. Agora, se eu vier aqui e falar, não, eu quero um formulário, por exemplo. Só vamos entender, daqui a pouquinho deve ser copiar. Vou colocar um formulário aqui, por exemplo. Ou vou pôr assim, ó, forms, ó. Tá vendo aqui? A lista de contatos, né? Só que o que interessa pra gente, ó. Eu venho aqui e coloco um form aqui, por exemplo.
barra form. Olha lá. Coloquei um form aqui, ó, tá vendo? Um form. Coloquei um form, já tem um formulário. Lembra daquele document.forms? Já pega esse primeiro formulário aqui, ó, da posição 0. Se eu tivesse mais de um form, aquele documento.forms seria, ele pegaria 2 formulários, 3 formulários, 4 formulários. Mas por enquanto vou deixar só um formulário. Posso até dar um name para ele. Por exemplo, aqui, ó, lista, ó, FRM contatos, formulário de contatos. Olha lá. Coloquei um formuláriozinho aqui. Agora que eu tenho um formulário, eu posso acessar esse formulário via document. Por exemplo, eu poderia vir aqui, ó, no meu JavaScript aqui e falar assim, bom, eu quero acessar agora o meu formulário, ó, var, ó, document, opa, vou fazer assim direto, ó, document, ponto, como chama aquele formulário? FRM contatos, FRM contatos, é o elemento formulário inteiro, só que dentro dele eu tenho um cara chamado o quê? TXT contato. Então deixa eu declarar uma variável aqui, só para eu ver o que eu tenho. Eu acredito que é um array de contatos que eu tenho aqui. Eu acredito. Será que é verdade? Ou não? Então vamos testar, né? Vamos ver se isso é verdade. Vamos carregar aqui na página. Ah, tá. Só que eu tenho que colocar um vínculo com o botão, né? Então eu tenho que dizer que ao clicarmos no botão OK, ao invés de exibir nome, eu vou colocar o quê? Imprimir dados, ó. Só acompanha o raciocínio. Olha o que eu falei. Bom, vou colocar aqui, ó. Já tenho, vou até deixar acontecer, não vou nem depurar mais, ó, só vou acrescentando. Ele vai acrescentando mais itens, certo? E aqui eu vou colocar um texto, A, B e C. Se eu clicar no OK, ele não mostrou nada porque eu não fiz o debug aqui. OK. Pronto, ele veio ali, certo? O que nós temos agora na memória? Tá vendo esse documento.frm contatos.txt contato? Se eu jogar ele aqui, no meu quadro de visualizações, vamos adicionar aqui. É o maisinho. Adicionei. E deu um enter aqui. Ó. Olha só, nesse momento, esse comando documento.form.contato.txt contato, olha o que ele me traz. Input 0, input 1 e input 2. Quem que é o input 0? O input 0 nada mais é do que o primeiro campo que nós colocamos ali. Tá vendo? Será que tem um texto dentro dele? Cadê a opção velha dele? Vamos verificar o velho dele? O valor? Olha só. Olha lá, o input da posição 0. Na propriedade velho tem o quê? Beleza. O input na posição 1. Na propriedade velho... Cadê? Tem o quê? BBB, tá vendo? Então, logo, o input na posição 2, que é o terceiro elemento, na propriedade value, aqui, cadê? Olha lá. Tem o quê? CCC. Entenderam isso? Então, Tem um comando em verbos que você... nós fizemos o que aqui? O que nós fizemos? Nós simplesmente acrescentamos o conceito de form, ou seja, acrescentamos um elemento que vai agrupar todos os seus inputs e por meio do documento.form, eu dei o nome desse meu form, dei um name para ele. E eu acessei e coloquei todos os... o nome daquele input que é igual, que se repete, isso automaticamente virou um vetor para mim. Então, se a gente quiser acessar um por um agora, isso aqui já é um array de contatos, mas ainda não é o valor em si. Ele é um array de elementos, na verdade, de contatos. Eu posso até falar que isso aqui ó, é um array de vetor, de inputs. Ó. Eu posso até colocar assim, isso aqui é um array de inputs de contato. Seria assim o nome certo, entendeu? Um array de inputs de contato. Seria assim. E se eu quiser imprimir um por um, aí eu teria que entrar nesse cara na posição 0 e colocar o quê? E imprimir o value dele, o value do 1 e o value do 2. Por exemplo, tem for em JavaScript? Poderia fazer assim, ó. Eu quero imprimir todo mundo, por exemplo. Eu quero ver aqui imprimir. Tem como colocar i de 0 até i menor do que o meu array ponto length
e mais. É possível usar isso aqui em JavaScript? É possível. Eu quero colocar isso aqui numa div. Eu quero colocar isso numa div. Né? Colocar numa tela. Como que eu faço para colocar isso numa div? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer assim, ó, o window.alert, só para a gente entender primeiro, ó, o window.alert, e vou colocar aqui, ó, o meu array de contatos na posição i, a propriedade value. Tem que ser na propriedade que eu quero, entendeu? Porque se eu colocar só o array de inputs na posição i, ele vai pegar só o elemento inteiro. Eu não quero o elemento inteiro, eu quero só a propriedade value dele. Escreveu ao contrário. Valeu. Certo? Fechado? Então vai ficar dando um monte de alerta. Se eu tiver 10 ali, vai ser 10 alertas. Tá? Só para a gente testar primeiro. Então, vamos atualizar isso aqui. Olha lá. Vou colocar 3. Contato A, B e C. E dá OK. Eu vou tirar o debug. Olha só. A, B e C. Tá vendo? Peguei os 3 campos via alerta. Mas agora nós queremos inserir ele aqui, ó, né, numa div aqui do lado. Então, como nós podemos fazer? Criar uma div. Então, vamos aqui na tela, que é uma div onde vai ser... Aqui nós temos a lista, certo? E aqui nós vamos ter o quê? Uma div que vai ser o quê? O resultado, né? Posso dar o ID nela de resultado, olha só. Resultado. Resultado de contatos. Por exemplo. Ou saída contatos. Saída contatos, né? Fica mais interessante, né? Um pouquinho, saída. Saída contatos. Ou impressão contatos. Tá bom? Só pra gente ter essa ideia. Aqui dentro nós queremos colocar todos os contatos que foram gerados dinamicamente via JavaScript. Então nós vamos imprimir em algum momento aqui dentro. Então nós temos que acessar esse elemento. Podemos acessar ele, né? Vamos chamar de saída contatos. Document.getElementById. Como que ele chama mesmo? Saída contatos. Tá bom. Como que eu faço para jogar todos esses carinhas, os valores de todos esses carinhas lá dentro? Eu posso formatar uma saída do jeito que eu quiser. Vamos colocar só quebra de linha, ou um na frente do outro. Como que a gente quer fazer? Tudo vai depender. Né? Vai ser um HTML que eu vou inserir lá dentro? Vai ter quebra de linha? Vai. Então, eu vou usar a tag HTML? Vai. Então, eu vou criar eu posso criar uma string aqui que representa esse HTML que eu vou imprimir ali dentro. Eu posso criar, se quiser, né? Tipo, criar uma variável aqui chamada saída, né? Que começa com vazio, por exemplo, e eu posso ir concatenando. Posso fazer assim, né? Falar aqui saída, recebe ela mesma mais o valor que já está ali. Entendeu? Concatenado, por exemplo, com uma tag br. É possível fazer isso aqui? É possível fazer isso aqui, será? E depois chegar no meu saída, ponto contatos, inserir um inner HTML dentro dele? Ou inner text ou inner HTML? Tem elemento HTML? Tem, né? Será que isso é possível? Sim. Será que isso é possível? Vamos descobrir? Então a gente coloca aqui, ó. Por exemplo, coloquei 3 contatos novamente. O A de novo, o B e o C. Tá? Vou dar OK. Olha só o que ele fez. A, B, C. A, B, C. Ele quebrou a linha, ele interpretou como HTML. E se tivesse colocado como text? Ia sair só o último. Ia sair só o último. Ia ser só o último? O primeiro. Só o primeiro? E o restante? Não ia ser. Por quê? Sim. Então eu faço experiência aqui com text. Tá? Olha só, então isso aqui, gente, nós criamos uma saída, montamos uma saída e imprimimos dentro da nossa div. Tá? Essa é uma das formas de fazer isso. Nós demos um nome para o formulário. Se você não quisesse dar esse formulário, lembra que eu falei daquele negócio de forms para vocês? Seria assim, olha só. Forms na posição 0. Esse cara aqui representa o mesmo formulário. Porque já que forms representa todos os forms da sua página, então forms na posição 0 representa aquele único formulário que existe na página. Nós utilizamos a ideia de forms. Então eu posso fazer assim. Será que funciona? Se eu fizer da mesma forma? Deixa eu ver. Tá. Olha lá.
Mesma coisa. Perceba que eu usei isso aqui, ó. Forms na posição 0. Olha lá, forms na posição 0. Ou seja, o único elemento form que existe é o que está na posição 0. Se eu colocasse form na posição 1 já não daria, só se tivesse dois elementos form. Ou então, não, eu quero usar pelo nome do meu form. Eu especifiquei o atributo name nele, entendeu? Que se chama o quê? FRM contatos. Existe esse carinha com esse name lá dentro, identificado pelo name. Tá? Então o name ele ajuda a gente na leitura desses inputs. Sendo que o ID ele ajuda você a percorrer por meio do próprio ID, ou seja, você localiza o elemento por ID, ou você pode utilizar também o name, mas você não vai localizar pelo name. O name você vai usar esses recursos de form. Toda vez que você for usar form, você fazer os recursos de form, você deve utilizar o elemento name para fazer isso. Tá? Elemento, mas é a propriedade name. Então faça esse teste aí. Então vamos explorar mais um pouquinho, né, dos recursos mínimos aí do JavaScript que a gente precisa saber para começar a entender os frameworks, né? Então continuando essa revisão, na verdade, uma revisão, esse estudo sobre o DOM, sobre o JavaScript, a sintaxe. Para quem ficou um bom tempo trabalhando com tecnologias como o JSF, por exemplo, Primeface, no Java, então ficou muito ausente, né, desse contato com JavaScript. E agora a gente indo estudar um pouco de Angular, essa responsabilidade do JavaScript cai sobre nós novamente, então a gente tem que começar a nos familiarizar aí com esses detalhes que é muito importante. Tá joia? Então nós vamos continuar, vamos brincar mais um pouquinho. A gente fez agora o exemplo, né, da listinha. Eu quero mostrar um pouquinho sobre objetos em JavaScript, né? Como nós trabalhamos com objetos. Na verdade, essas funções elas podem ser vistas como objetos. A gente pode trabalhar dessa forma. Existem várias formas de representar objetos. Então eu vou criar um arquivo novo aqui. Vou chamar aqui a revisão js2, tá? .html. Uma página normal. Revisão js2. Tá aqui. Tá? Eu vou aproveitar essa mesma estrutura de HTML aqui do outro, para a gente não perder tempo. Igualzinho ao outro. E o /HTML. Mesma coisa. Tá? Aqui é o seguinte, eu vou colocar um script mesmo, na mão, dentro da própria página. E vamos começar a pensar no seguinte. Vamos abrir aquele site do W3C, tem uma página bem legal ali, W3School, perdão, tem uma parte ali que chama sobre objetos, só para a gente relembrar um negócio importante aqui sobre objetos. Tá? Então perceba que é o seguinte, se você coloca aqui um texto dentro de uma variável, isso aqui é uma string, tá? Ou seja, é uma string. Mas você também pode colocar um objeto contendo propriedades. Por exemplo, olha só, vamos colocar aqui, vamos seguir o mesmo raciocínio aqui e vamos criar uma variável aqui chamada pessoa. Uma variável chamada pessoa, certo? Olha só, atribuição de objeto. Perceba que eu tenho aqui, ó, abre chaves, fecha chaves. Isso aqui é um objeto. E eu posso definir propriedades e valores. Por exemplo, olha aqui, ó, primeiro nome, segundo, último nome, ano e cor. Vamos colocar só nome e último. Vamos colocar só nome e idade, por exemplo, só nome e idade. Então seria algo assim, ó, nome, 2 pontos, certo? Alguma coisa, beleza? E vírgula, idade, 2 pontos, alguma coisa, tá ali. Tá vendo lá? Separado por vírgula e ponto e vírgula no final, porque é como se fosse na mesma linha. Então você poderia até colocar aqui na mesma linha, ó, seria assim, ó. Nome, vírgula. Pensa como um conjunto, né? Tá ali. Então nós temos aqui, ó, chave, 2 pontos, valor. Chave, 2 pontos, valor. Esse é um objeto pessoa. Então nós podemos entender esse nome, 2 pontos, como sendo o quê? Esse nome como sendo o quê? Uma propriedade. Esse idade como sendo o quê? Uma propriedade do objeto. Então se eu quiser em algum momento imprimir os dados desse objeto pessoa, eu posso vir aqui, ó, no console.log e imprimir aqui, ó, pessoa ponto nome. Tá no console. Se eu rodar essa página, ó, só abrir o arquivo. Se eu rodar essa página, o que nós temos aqui no console? João. Tá vendo? Você fala, bom, legal, então eu vou vir aqui e vou colocar também no console a idade. Então, console.log pessoa.idade. Tá vendo? Então, só rodar aqui a página novamente. Perceba, eu tenho João, 35.
Então, essa é uma forma de nós criarmos o quê? Um objeto. Tá? Então, aqui, essa variável aqui é um objeto contendo esses atributos. Aí você fala, não, e se eu quisesse criar métodos? Eu já coloquei propriedades, né? E se eu quisesse colocar métodos? Tipo assim, sei lá, dizer olá. João, pessoa, diz olá, por exemplo. Seria possível? Da mesma forma como nós colocamos propriedades, nós podemos colocar um método, por exemplo, aqui, ó, dizer olá. Isso aqui pode ser o quê? Pode ser a referência para uma função. Se existir uma função chamada dizer olá, eu posso vir aqui e criar uma função chamada dizer olá. Pode ser assim, ó. Ou então eu posso falar, não, eu vou criar uma função anônima aqui, ó. Function, abre e fecha parênteses. Olha só. Perceba que eu estou atribuindo a um atributo o quê? Uma função anônima. Abre e fecha chaves, né? Tá aqui, ó. Abre e fecha chaves da própria função. Tá ali. Então perceba, aqui eu atribuí uma string a um atributo. Aqui eu atribuí um número a um atributo. E aqui eu atribuí uma função a um atributo. Uma function, ela pode ser vista como um objeto. Uma function é um objeto. Por isso que você pode atribuir ela a uma propriedade. É um objeto também. Tá? Chama de objeto de primeira classe. Tá? Então, ou seja, é um objeto. Uma function é um objeto. Assim como um texto é um objeto, um número é um objeto, uma function também é um objeto. Então, como a function é um objeto, então você também pode atribuir ela a uma propriedade. Tá? E aqui nós poderíamos colocar o seguinte, ó, já que eu falei que é dizer olá, é uma function, tá? Então eu posso dizer que, por exemplo, o window.alert, nesse caso, vai ser olá. Se eu invocar da minha pessoa o atributo nome, vai ser João. Se eu invocar o atributo ou a propriedade idade, vai ser 35. Se eu invocar o dizer olá, vai ser o quê? Vai ser uma mensagem. Olha aqui, ó. Aqui nós temos o corpinho do nosso objeto. Tá ali. Perceba que ele abriu chaves aqui e terminou aqui. Isso aqui é o da nossa function, que é um objeto que nós estamos atribuindo ao dizer olá. Aqui, ó, dizer olá, por exemplo. Separado por vírgula. Está estranho esse sintaxe para vocês? Não? Então nós fizemos aqui no console.log, né? Invocamos aqui o nome, invocamos a idade da pessoa. Eu vou agora não no log porque eu quero que ele imprima, eu quero que ele diga olá. Então eu vou aqui, ó, pessoa.dizer olá. Eu chamo dessa forma ou eu chamo como função? Vamos verificar? Dizer olá. Então ele disse olá. Perceba que no console nós colocamos o João, o nome e a idade. E aqui nós temos uma mensagem de dizer olá que foi impressa porque nós invocamos de fato um método. Tá? Que é uma propriedade referenciando um objeto function. Uma função anônima. Por que função anônima? Porque eu não tenho o nome dela aqui. Eu poderia dar o nome dela aqui. Ó. O nome da minha função se chama olá. Mas eu não dei o nome para ela. Então ela está sendo atribuída de forma anônima. Tá? Então você vai começar a ver muito isso em JavaScript. Muito isso em JavaScript. Você tem um objeto que tem propriedades e vai ter propriedades que vão apontar para uma function. Tá? Isso daqui, gente, ó, poderia ser assim, ou essa function poderia estar fora do contexto do objeto também. Tá? Mas nós vamos ter que ir acostumando com essa sintaxe aqui. Tá joia? E o mais legal de tudo é que é o seguinte, como eu falei que uma function ela é um objeto, então quer dizer que eu posso passar uma function como parâmetro para uma function? Por exemplo, eu poderia assim, ó, dizer olá, eu poderia vir aqui e falar assim, bom, eu quero configurar essa mensagem. Ó, eu quero configurar a mensagem. Olha que legal, presta atenção nisso aqui, depois vocês copiam. Mensagem, então agora o olá não vai ser, vai ser assim, ó, dizer algo. Tá bom? E esse algo vai ser o quê? A mensagem. Tudo bem? E agora, o que eu faço aqui? Eu passo a mensagem, né? Olá do parâmetro. Ah, vocês viram isso? Olá do parâmetro. Ó. O que vocês acham? Vai dar esse olá do parâmetro? Vai funcionar isso aqui? Ixi, porque o método eu chamei de dizer olá. E não tem mais o dizer olá, né? Tem o quê? Dizer algo. Olha lá. Dizer algo. Tá joia? Então tá aqui. Olha lá. Olá parâmetro. Olá do parâmetro, tá vendo? É o olá do parâmetro. Aí você fala assim, só para fechar com chave de ouro. Não, mas é possível passar uma função que faz o que eu quero que aconteça. Por exemplo, eu não quero, eu quero que em alguns momentos esse meu olá seja
seja impresso no alert, por exemplo, e algumas outras vezes eu quero que seja impresso no console. Ou outras vezes eu quero que seja impresso no document.write. Ou quero que seja impresso dentro de uma div. Eu não quero deixar preso esse window.alert, por exemplo, dentro da minha função dizer algo. Eu quero poder ter flexibilidade de configurar essa linha 10. E aí, gente, como que a gente faz isso? Eu não quero que essa linha 10 aqui fique presa, eu quero que ela fique dinâmica. Ora, eu vou querer chamar, eu quero fazer assim, ó, dizer algo, só que aqui eu quero que imprime, por exemplo, uma div. Aqui eu também quero chamar o dizer algo, só que dessa vez eu quero que imprime, por exemplo, no alert. E agora eu também quero dizer algo, só que dessa vez eu quero que imprime no console. Pronto. Eu quero ter essa flexibilidade. Então, se eu quero ter essa flexibilidade, então eu não posso deixar preso dentro do meu dizer algo esse window.alert. Entendeu? Isso aqui tem que sair de dentro dessa função, de dentro dessa linha. Aí você fala, bom, então eu vou fazer o que aqui com o parâmetro? Ao invés de ser a mensagem, né? Ao invés de ser a mensagem aqui como parâmetro, eu poderia até deixar a mensagem como parâmetro, mas eu queria que alguma coisa que definisse como esse cara vai ser impresso, onde ele vai ser impresso, por exemplo. Entendeu? Eu poderia criar um objeto de saída aqui, ó. Entendeu? Uma saída. Isso. Aí aqui, esse meu saída vai ter que ser chamado depois. Ó. Quem vai inventar essa saída vai ter que se virar aí para fazer. Né? Tipo assim, por exemplo, aqui eu quero que a minha saída seja numa div. Olha só, eu estou passando uma função, eu passei uma mensagem e passei uma função que vai configurar, essa function vai ser a minha saída. A minha saída vai ser o quê? Uma referência para essa função. Ou seja, após eu chamar o dizer algo, ele vai pegar essa mensagem e vai chamar essa minha função aqui, ó, com a própria mensagem. Aqui, ó. Que vai fazer o quê? Vai imprimir numa div? Eu vou fazer primeiro o alert, tá? Ao invés de fazer essa aqui, ó, eu vou fazer primeiro do alert, tá? Olha, só do alert por enquanto. Ó. Joguei a mensagem para ele e falei, assim que você executar aquele cara, ele vai chamar o tal do saída, que é o quê? Que é esse objeto que eu estou passando aqui como parâmetro. Certo? Só que ele vai passar o saída com a mensagem, obtendo a mensagem. Está aqui. E aqui ele vai dar um window.alert. Aonde? Na mensagem. Olha só o que eu fiz. Ó. Eu fiz exatamente o que a gente tinha feito. Eu só tirei. Essa function, ela estava onde? Ela estava. Essa linha, window.alert, mensagem, ela estava aqui dentro. Eu tirei ela e coloquei numa outra função. Deixa eu verificar se funciona. Olá do parâmetro. Mas eu não estou acreditando que foi isso aqui mesmo. Olá do parâmetro callback. Aí entra um conceito de callback. O que é o callback? Nós passamos uma função como parâmetro e essa função como parâmetro foi chamada depois que de dentro dessa outra função. Isso aqui é uma função callback. Ó. Quando você a essência do conceito de callback é o quê? É você poder passar uma function como parâmetro e ela ser executada lá dentro em algum momento. Normalmente quando a operação estiver concluída. Mas nesse caso aqui, ó, o que eu estou querendo dizer? Que nós personalizamos qual é a função que vai ser executada quando eu chamar a função dizer algo. E aqui eu falo, bom, será que é verdade que está vindo do callback? É verdade, ó, olá do parâmetro callback. E se eu falar assim, bom, então eu quero imprimir numa div, só para a gente concluir o raciocínio aqui. Eu não pago as coisas e depois fica recebendo mensagem. Bom, aqui ó, no div, ó, vamos colocar aqui um cara chamado saída. Não, esse aqui é o seguinte, esse segundo aqui, ó, olá do parâmetro vai ser numa div, né? Já vai ser diferente, ó. Dizer algo, olá do parâmetro, você entendeu? Por div, vamos colocar assim, né? E aqui vai ter uma funçãozinha de retorno e essa funçãozinha aqui vai ter que imprimir dentro dessa div. Como que eu faço essa função aqui? Ó? Eu vou dar um espaço aqui para a gente ter mais espaço, tá? Aqui dentro para programar. Mas aqui o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que acessar o meu elemento aqui, que é a saída. Vou chamar de div saída.
div saída, que vai receber o quê? Document.getElementById. E vou colocar aqui, quem é o ID? Saída. E eu venho no meu saída e dou um inner HTML dentro dele, contendo a mensagem. Olha só o que eu fiz. Ó. Essa é a mensagem, por exemplo, que eu estou jogando para lá. E ele vai pegar e vai executar essa função de volta, só que mandando imprimir na div. Será que é verdade? Vocês acreditam? Tá, você colocou saída, div saída. É div saída aqui, ó. Olha só. Perceba que eu chamei o dizer algo e programei uma função de parâmetro que vai ser executada lá dentro do dizer algo. Olha só. Inner HTML. Inner HTML. Saída. Olha só, ele está dizendo o seguinte, ó, não pode setar a propriedade innerHTML de nulo. Né? Então, o que eu estou falando aqui? Eu estou falando o seguinte, ó, na hora que carregarmos essa página, você já vai tentar dizer algo. Né? Vai tentar executar esse cara. E ele está tentando fazer um acesso ao DOM nessa linha, na linha 18. Mas perceba que o body nem foi construído ainda. E eu já estou querendo fazer alguma coisa lá embaixo, ele nem foi construído ainda. Né? Será que se eu trocasse de lugar esse script, colocasse ele lá embaixo, funcionaria? Se eu fizesse assim? Ou então, apenas esses trechos aqui, ó, colocasse separadamente lá embaixo, funcionaria? Vamos primeiro tentar jogar o grupo todo lá embaixo. Olha só. Porque eu estou tentando fazer um acesso ao DOM a uma coisa que, de cara, carregou a página, já acesse o DOM. Já acesse um elemento e faça alguma coisa. Eu não coloquei dentro de uma function. Eu não deixei condicionado. Ou seja, não existe ainda a árvore de elementos. Então, nesse caso, se eu colocasse aqui embaixo, será que já estaria pronto aquele objeto? Opa, ele já estaria pronto. Ó. Olá, dou parâmetro por div. Por que isso? Porque no momento que nós carregamos a página, dentro desse script, você já quer acessar um elemento do DOM. Tá vendo? Você já quer acessar nesse momento. Agora, se isso aqui estivesse dentro de uma function, não tem problema. Ele poderia ficar lá em cima. No momento que você fosse executar aquela function, aí sim ele iria fazer acesso ao DOM. Ou seja, os elementos já estariam prontos. Aqui não. Você carregou a página, já quer acessar o DOM, então você tem que ter certeza de que o documento já foi carregado. Esse é um detalhe também importante no JavaScript. Tá? Então perceba que nós fizemos o dizer algo imprimindo em div, o dizer algo imprimindo em alerta, e agora você vai fazer imprimir no console. Pode fazer. Terminaram? Então vai, começa.